Jesus nessa noite. Pode dar um brado bem forte. Pode dar um glória a Deus bem forte. Para acordar a cidade e rever. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos desanimar o povo, né? Porque o inverno já desanima um pouco. Mas nós temos que estar animados, né? Temos que estar alegres. Temos que ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Muita gente não é mais constante, e a razão de não ser constante é porque não são firmes. Quem são firmes são sempre constantes. Amém, irmãos? Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, alguns versículos da palavra de Deus, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, para quem tem dificuldade para achar. Apocalipse, capítulo de número 1. Quem não tem Bíblia, certo? Senta perto de quem tem a Bíblia, porque vamos ver bastante versículos hoje. Tá bom, gente? Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 1. Falar sobre as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Há 7 bem-aventuranças nesse livro. Quantas? 7. Quem pode dizer comigo? 7 bem-aventuranças. Você sabe o que significa bem-aventurado? Quem sabe? Bem-aventurado significa pleno, feliz, privilegiado. Então, vamos ler as 7 bem-aventuranças. Vamos começar pela primeira. O capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual seu servo deu ao seu Deus e deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, porque o seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, isso de tudo que tens visto. Então nós vamos ler a primeira bem-aventurança deste livro. Eu disse que nós vamos ler as 7 bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre elas, um pouco sobre cada uma. E a primeira bem-aventurança está neste capítulo 1, no versículo de número 3. Todos acharam aí? O versículo de número 3 diz o quê? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o Senhor Jesus falou de 3 coisas para que um bem-aventurado, ou para que alguém que quer ser bem-aventurado precisa. Primeiro, vamos prestar atenção. Bem-aventurado aquele que lê. Segundo, bem-aventurado aquele que ouve. E terceiro, bem-aventurado aquele que guarda. Então vamos repetir: ler, ouvir e guardar. Essa é a primeira bem-aventurança desse livro. E a segunda nós vamos ler depois, que está lá no capítulo 14. Mas a primeira bem-aventurança: bem-aventurado o que lê e o que ouve e o que guarda. Por que é importante ler? Porque você já parou para pensar e já teve essa curiosidade? Por que é importante ler? Óbvio, é fato, quem lê não aprende. Por exemplo, se você manda o seu filho, sua criança para a escola, se ela não aprende a ler, automaticamente ela não aprende nada. Nunca poderá ser um professor de português, de matemática, de inglês, de física, de química, de biologia, de nada. Por quê? Porque não aprende a ler, porque não lê. Todo aquele que quer crescer, que quer desenvolver,
que quer evoluir precisa ler. E uma das ordens dessa primeira bem-aventurança que está no capítulo 1, versículo 3, é ler. Você quer ser privilegiado, quer ser feliz, quer ser pleno, quer crescer, quer aumentar a sua fé em Jesus Cristo, você precisa ler e ouvir. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Toda vez que você lê, você ouve. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros da Bíblia. É Deus falando com você. Você lê, você está ouvindo Deus falar. Há muitas formas que Deus fala. Deus falou principalmente por Jesus Cristo, porque o Filho que estava no seio do Pai o revelou ao mundo. Então, aquele que lê é privilegiado. Nós, por exemplo, brasileiros, não temos muito essa cultura de ler. Você já observou? Os brasileiros são bem preguiçosos. Não 100% generalizando, claro que não. Mas a cultura do Brasil é uma cultura de escravo. É que tem aquela cultura de escravidão. Você deve saber que o Brasil foi colonizado por portugueses, né? E o Brasil carregou essa cultura de escravo. Um país de pessoas colonizadas, um país colonizado, né? Então é facilmente de manipular as pessoas no Brasil, né? Até com religião falsa, com políticos falsos, pessoas manipuladoras, egoístas, que pensam só em si mesmo, avarentas, e tudo isso porque o povo não conhece, né? A mesma coisa é a palavra de Deus: aquele que conhece é livre, aquele que conhece é liberto. E para conhecer, uma das características é o quê? Você ler. Se você não tem o hábito, você precisa ter, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra qualquer. A segunda coisa é ouvir. Bem-aventurado aquele que ouve. Por quê? Toda vez que você ouve, a sua fé cresce. Então você lê a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar. Você ouve alguém pregar, você está ouvindo Deus falar. Pregar a palavra de Deus que eu estou me referindo. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala. A única exclusão é no livro dos Salmos, né? Porque nos Salmos, nos 150 Salmos, Deus abriu a exceção para o homem falar para ele aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia. É por isso que você lê o homem falando: Senhor, me ajuda, eu clamo, eu te suplico. E você vai ler sempre nos livros dos Salmos, porque Deus abriu uma oportunidade para o homem falar para ele aquilo que ele queria, aquilo que ele pensava, né? E eles falaram muitas coisas, pediram muitas coisas boas, mas infelizmente também pediu muitas coisas ruins para Deus. Essa é a primeira bem-aventurança desse livro, né? Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, e principalmente aquele que guarda as coisas que estão escritas nessa palavra. Por quê? Porque o tempo está próximo. Aí algumas pessoas podem perguntar: como que o tempo está próximo? Porque há muito tempo, desde que eu nasci, eu ouço pessoas falar isso. É importante lembrarmos o que Pedro disse na carta dele: se alguém vos questionar da vossa fé, né, você tem que estar pronto para defender a sua fé. Ele usa a palavra grega apologia, que é você fazer apologia, apologética à sua fé. E ele fala: porque desde que os nossos pais dormiram, as coisas permaneceram do mesmo jeito que estavam. Mas ele fala: lembremos que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A necessidade de ler para aprender, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, a necessidade de ouvir, crescer a fé em Jesus, e a necessidade de guardar tudo isso, porque o fim está próximo.
Desde que Israel foi estabelecido como um povo, como nação, em 1948, em 14 de maio de 1948, você deve saber que 14 de maio de 2018, o ano passado, cumpriu-se uma geração. Jesus disse que quando a figueira começasse a brotar, perto estaria o fim. Por que Jesus não tinha vindo antes? Porque Israel não estava na sua terra. Mas a figueira começou a florescer. A qualquer momento agora Jesus pode vir, porque agora Israel está na sua terra. Não se equivoque essa coisa, que as pessoas, Jesus não vai vir não. Tem muita gente que estão abandonando a fé em Cristo. Muita gente está esfriando. Muita gente está deixando o seu amor esfriar por Jesus e pelas pessoas, né? Mas Jesus pode vir a qualquer momento. A sua palavra mostra isso. E por Israel, que é o povo eleito de Deus, que está nesse mundo, escolhido como relógio de Deus para as nações. Devemos observar a história desse povo. A escritura que nós temos veio de Israel. Os oráculos de Deus foram dados aos judeus. Então, para você aprender mais de Deus, você precisa ler. Se você tem preguiça, eu acho que ninguém aqui tem preguiça de ler, espero que não. Tenha o hábito de ler, porque é a palavra de Deus, você tem que amar. E ouvir, você tem que gostar de ouvir. Você ouve por alguém pregando, e quando você lê, você ouve também Deus falando. E aí a sua fé cresce em Jesus. Porque é importante o crescimento da fé, para que a gente nunca venha abandonar a Cristo, né? Você deve saber que a igreja na Europa, ela já apostatou. A igreja na América do Norte já se tornou liberal. E esse em todas as denominações, de A a Z. A igreja na América do Sul está cheia de sincretismo religioso, de mistura. É o cristianismo imperial. Eu falei isso há 10 anos atrás, que o cristianismo vai falir. E ele vai falir. Para quê? Para que os discípulos permaneçam na obra de Deus. E aqueles que sejam sujos vão se sujar mais ainda. A santidade do cristianismo é apenas no exterior. Jesus diz: ide fazei discípulos. Vamos ler a segunda bem-aventurança desse livro no capítulo 14. Abra sua Bíblia no capítulo 14, versículo 13. Então a primeira bem-aventurança do livro, Apocalipse 1:3. A segunda, capítulo 14. Capítulo 14, versículo de número 13. Todos acharam? Então, nós sabemos que a primeira está no capítulo 1, versículo 3, que eu acabei de falar, né? Ler, ouvir e guardar. Será bem-aventurado quem fizer isso. Será salvo quem fizer isso. Ler, ouvir e guardar. Capítulo 14, versículo 13, segunda bem-aventurança desse livro. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Bem-aventurado aqueles, ele disse, que desde agora morrem no Senhor. Disse João, quando escreveu esse livro. Quem disse isso a ele foi o Espírito Santo. Descansem dos seus trabalhos. Todas as pessoas que morrem no Senhor, há duas formas de morrer, né? Quando você morre mesmo, literalmente, fisicamente, você morreu em Cristo. E quando você morre também na sua conversão para o mundo. Isso é simbolizado pela Páscoa
e pelo pão asmo. Páscoa é morte, pão asmo é sepultamento, e a primícia é a ressurreição, né? Então, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Então, se você ler, ouvir e guardar, e se você morrer, caso você não for arrebatado antes, caso a gente não for, porque a Bíblia diz que nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, do soar da última trombeta, né? E aí ninguém aqui no mundo irá ouvir essa trombeta soar, só os salvos em Cristo. Mas se caso a gente morrer antes, morremos no Senhor. Se morremos no Senhor, com Ele também viveremos, e para sempre. Essa é a segunda bem-aventurança desse livro. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Então é preciso você guardar a sua fé em Jesus Cristo. Quem não guarda a fé em Jesus, não vai morrer em Jesus. Quem morrer sem Cristo, não terá salvação. Aí você pode pensar, mas tem muita... Você já viu aquele ditado antigo? As pessoas falam, mas se fulano não for salvo, ninguém mais será. Se eu não for salvo, mais ninguém, porque eu faço tanta coisa boa. A Bíblia diz que a salvação vem de Deus, e é um dom dado por Deus. Ela vem e é imputada no ser humano, ela é injetada no ser humano por causa do sacrifício de Jesus. Salvação não é algo por merecimento. A Bíblia diz que as obras dos homens são trapos de imundície para Deus, né? Você deve saber que trapo de imundície eram os panos que se colocavam nas lepras dos animais, das pessoas, né? Para que servia aqueles trapos depois que tiravam daquela? Para nada, só queimar no fogo. Os trapos de imundície também eram os antigos absorventes das mulheres, né? Para que serviam os trapos de imundície? Para depois de ser usado? Nada, senão queimar no fogo. As obras dos homens são trapos de imundície para Deus. Ninguém é salvo por aquilo que faz. A gente só pode ser salvo pelo que Jesus fez. Entendeu? Não há salvação. O protestantismo não te salva, o judaísmo não te salva, o catolicismo não te salva, o espiritismo não te salva, o mormonismo não te salva, o monismo não te salva, o adventismo não te salva, o russelismo não te salva. Quem salva é Jesus. Homem nenhum te salva, e você não te salva. Ele falou: vós sois salvos pela graça. Graça é um favor imerecido. Graça, ela foi perdida. O homem perdeu a graça quando ele pecou. Deus escondeu a sua face. Deus diz lá em Tito 2,11 que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça é quando Deus mostra a sua face novamente em Cristo Jesus. É algo imerecido. Deus faz isso por amor, e Ele imputa a salvação na sua vida. Então é necessário estar em Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler agora a terceira bem-aventurança desse livro. Está no capítulo 16, versículo de número 5. Não, versículo de número 15, perdão. Terceira bem-aventurança do livro, capítulo 16, versículo 15. Isso é no livro do Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer tirado para fora da sombra. Tudo que você tira do escuro para a sombra, você traz à luz. Foi isso que Deus fez em Cristo. Trouxe para a luz. Trouxe a sua revelação. Capítulo 16, versículo 15 diz assim: terceira bem-aventurança: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, essa é a terceira bem-aventurança desse livro, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. O que é que diz? Bem-aventurado o quê? Aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. O que é a pessoa feliz nesse versículo? Aquele que vigia. O que é vigiar? Você já leu a parábola do servo vigilante?
né? Que muita gente usa de forma errada, prega de forma errada. Você foi fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Tem muita gente que fala, se você dá muito dinheiro, Deus vai te abençoar muito. Já viu pessoas falar isso? Isso é mentira, não é verdade. Bem-aventurado porque for fiel no pouco, é sofrer todas as aflições desse mundo, porque esse mundo é o pouco. Quando o Senhor voltar, você é o servo vigilante e fala, você foi fiel no pouco, mesmo em meio à aflição, a dor e o sofrimento, você não negou. Agora eu vou te colocar no muito, entra para a alegria do teu Senhor. Esse é o muito. Entra para o gozo do teu Senhor, Ele vai te falar naquele dia, ainda porque você suportou todas as coisas e não negou a fé até perante a face da morte. Essa é a segunda bem-aventurança, aquele que vigia. A terceira bem-aventurança desse livro, aquele que vigia, né? Porque Jesus disse, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, né? Ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os anjos do céu, né? Nem o Filho senão o Pai. Sabei, porém, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Jesus fala para vigiar porque a gente não sabe quando ele vem, né? A comparação que ele usa é de um ladrão, mas se a gente souber a hora que o ladrão vai entrar para roubar, a gente vai vigiar, né? A polícia vai vigiar, mas a gente não sabe, e vem exatamente quando ninguém está esperando, né? Então Jesus disse, quando ninguém estiver esperando é que ele vai vir. Tem gente pensando assim, Jesus vai vir porque está havendo muitos terremotos, Jesus vai vir porque está havendo muita guerra. Não, quando estiverem todos na expectativa, ele não vem. Ele falou, porque isso é o princípio das dores. Jesus vai vir quando ninguém estiver esperando. Quando passar tudo isso, aparentemente é alguém solucionar os problemas do mundo, tantas descobertas científicas, tecnologia e tal. Jesus não vai. Podemos comer e beber, casar e dar-se em casamento, comprar e vender, porque Jesus não vem mais, quando ninguém estiver esperando. E ele disse assim, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Um dos principais sinais que vai marcar, que vai demonstrar a proximidade da vinda de Jesus, é a falta de amor no mundo. Isso não é só no mundo, como a Bíblia descreve, em todos, inclusive na religião. Muitas pessoas vão abandonar a fé e vão se tornar igual qualquer um. Paulo disse para Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículo 1, porque o Espírito Santo diz, né, que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As pessoas vão passar a cultuar Satanás, cultuar demônios, como se estivesse adorando a Deus, e o amor por Cristo vai só esfriar. Mas ele disse, aquele que permanecer até o fim será salvo. Essa é a terceira bem-aventurança desse livro, Apocalipse 16:15. Aquele que vigia, esse será pleno, completo, feliz. Agora vamos ler a quarta bem-aventurança desse livro, Apocalipse, capítulo de número 19. Essa é a quarta bem-aventurança desse livro. Aí você pensa, mas como é que eu vou guardar se eu sou um pecador? Mas Jesus te justifica. A Bíblia fala assim, o bom é que não pequeis, mas se alguém pecar, lembre que temos um advogado, Jesus Cristo, e o seu sangue nos purifica de toda a injustiça do pecado. Você pode ter feito o que você fez, não importa para Deus, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sangue de Jesus te justifica da injustiça do pecado. Não importa. Então não importa o que as pessoas falam, acusam, jogam na sua cara, o que o diabo, o que os demônios falam. A palavra deles não vale nada diante da palavra de Deus.
Você tem que se preocupar com o que Jesus fala. Amém, irmãos? O sangue de Jesus te purifica. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 9. Quarta bem-aventurança desse livro. O que que diz? E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: essas palavras, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Essa é a quarta bem-aventurança desse livro. Bem-aventurados que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Quem vai ser chamado para as ceias das bodas do Cordeiro? Aqueles que forem salvos, que forem para o arrebatamento. O arrebatamento é bíblico, ele existe. Quantos aqui creem no arrebatamento? Arrebatamento quer dizer raptar ou sequestrar com força, com intensidade, né? Paulo fala isso, a palavra grega parousia, harpazo, raptar. Vai haver o arrebatamento, próxima tribulação, mas vai haver. E quem vai para as bodas? A noiva do Cordeiro. E o que vai acontecer nas bodas? Vai haver uma ceia, né? Vai haver um casamento e vai haver uma ceia. E há um tribunal onde a noiva vai receber presente do seu noivo. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica o noivo é mais importante do que a noiva. Você já reparou o casamento aqui na nossa cultura, quando entra uma noiva num templo onde quer enfeitada com vestido branco, e o pessoal fica tudo olhando para ela, porque ela é a figura principal ali, mas lá o noivo é a figura principal. Mateus escreveu no capítulo 25 que as 10 virgens estavam 5 prudentes, 5 loucas, e 5 estavam distraídas, e saíram para comprar azeite, e o noivo chegou. Elas não estavam prestando atenção na chegada do noivo, não viram quando chegou, e foi para as bodas, e fechou-se a porta e elas ficaram. Aquelas que foram para as bodas do Cordeiro, para o casamento, né? Ali há uma plateia fazendo festa, aplaudindo, que são anjos, são os anjos. E os anjos vão estar dizendo que a noiva é muito bonita. A noiva vai passar pelo tribunal, vai receber prêmios, galardões, recompensas. E Paulo diz em Coríntios que, na carta aos Coríntios, que aqueles que usaram as armas de si próprio, das suas próprias imaginações, é comparado com palha, feno e madeira. Ao colocar no fogo aquilo que queima, não terá prêmio. Mas aqueles que fizeram com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as armas de Deus,